Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. As boas práticas de produção estão cada vez mais presentes no campo e todo esse trabalho traz resultados importantes, como selos. Eles atestam a sustentabilidade e a qualidade do produto. Essa empresa, localizada em Taquaritinga, no interior paulista, acaba de receber um selo reconhecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, que atesta o comprometimento com uma agricultura mais sustentável. Por ano, ela produz cerca de 750 mil caixas de limão Tahiti em 4 áreas espalhadas pela região central do estado, sempre de olho nos desafios. A maior dificuldade nossa, além da mão de obra, que hoje está muito difícil, é pragas e doenças, junto com o clima. Para manter a produtividade aliada à preservação do meio ambiente e qualidade do alimento, é possível observar nesta fazenda várias práticas sustentáveis, como a usina fotovoltaica, usada para manter a irrigação automatizada. A infraestrutura também segue os padrões, com espaços para a preparação da calda e armazenamento dos defensivos e local específico para lavagem de EPIs e reciclagem. Aqui, já há alguns anos, o uso dos químicos está sendo substituído gradativamente pelos biológicos, com ações seguindo o manejo integrado com a união de ferramentas e tecnologias no controle de pragas. Uma das boas práticas é a pulverização preventiva ao invés da tradicional corretiva. Por isso, um técnico roda os pomares e faz a inspeção constantemente, o monitoramento para a coleta de informações. Com isso, sabe-se a melhor hora para aplicar o produto correto. O que nós vemos com isso? Que a parte da sustentabilidade hoje ela é primordial para a nossa empresa, tanto no manejo integral de pragas que nós realizamos, quanto o nosso respeito ao meio ambiente. As frutas daqui vão para lojas do Ceasa na Grande Belo Horizonte e Curitiba, além de abastecer grandes redes varejistas pelo Brasil. Toda a fruta é rastreada e quase toda a área tem algum tipo de certificação. O selo recém-adquirido é uma chancela das boas práticas aplicadas. O primeiro passo, é a adequação, das boas práticas agrícolas na propriedade, partindo do princípio do plantio até a colheita, passando aí pelos manejos de tratos culturais, uso de biodefensivos, onde a propriedade consegue o selo. E esse selo, onde promove a comunicação do produtor com o consumidor final através do varejo. Hoje, mais de 50 empresas produtoras de diversas culturas participam desse programa. Já são mais de 50 mil hectares certificados para várias redes de varejo. As boas práticas seguem todo o processo, do campo para a indústria de beneficiamento. Aqui, as frutas passam por uma espécie de scanner, onde são separadas e preparadas para a distribuição. Toda a cadeia é focada nas práticas sustentáveis, tanto para o meio ambiente, para o colaborador e para o consumidor. A gente resulta um alimento produzido com baixo impacto ambiental, preservando a saúde dos colaboradores desde o início da produção desse alimento até o packing house e aí conectando com o consumidor final, um alimento seguro. Hoje em dia a fruta que está sendo embalada, ela tem que contar uma história. Ela precisa contar uma história de qualidade, ela precisa contar uma história de segurança alimentar e também precisa contar uma história de cuidados, tanto com os colaboradores, então o bem-estar, essa parte social dos colaboradores e também no meio ambiente. Então toda fruta ela tem que ter a rastreabilidade para garantir que quando ela chegar no consumidor final, ele consiga, a partir do celular, fazer uma leitura de toda essa história que ela está contando. De acordo com a Abra Frutas, o Brasil produziu em 2023 mais de 43 milhões de toneladas de limões e limas. Pouco mais de 166 mil toneladas foram destinadas à exportação. O estado de São Paulo lidera a produção nacional. O presidente Lula e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, estiveram na França para receber a certificação que reconhece o Brasil livre de febre aftosa sem vacinação. O primeiro registro de febre aftosa no Brasil foi em 1895, em Minas Gerais. Na década de 1960, começaram as ações contra a doença. O último caso registrado no país foi em 2006. Em 2018, o Brasil foi reconhecido como livre de febre aftosa com vacinação. Agora, o país comemora a certificação da Organização Mundial de Saúde Animal
de livre da doença sem a necessidade da vacinação. O novo status representa um marco para a pecuária brasileira. E o que significa isso? Grandes oportunidades comerciais. O Brasil, que já exporta carne bovina, suína, para mais de 160 países, agora pode, com este certificado, acessar os mercados mais exigentes. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, ao todo, mais de 244 milhões de bovinos e bubalinos em cerca de 3 milhões e 200 mil propriedades deixarão de ser vacinados contra a doença, trazendo uma redução de custo direta com a aplicação da vacina de mais de 500 milhões de reais. Essa conquista do dia de hoje, ela reforça a necessidade de ampliação de investimentos, de dedicação, porque agora nós tiramos a vacina. Para que a febre aftosa não volte ao território brasileiro, depende de muita força do sistema brasileiro e também da parceria entre estados e também dos outros países. O principal mercado da carne bovina brasileira é o Brasil. Cerca de 70% da produção fica no mercado interno. Mesmo assim, o país é o maior exportador da carne bovina do mundo, com 87% do volume sendo comercializado in natura. Depois de meses de queda, os preços dos ovos começaram a subir. O avanço ocorre na maioria das regiões monitoradas pelo CPEA. Confira. A virada do mês elevou o poder de compra da população, o que impulsionou a demanda por ovos. Além disso, a oferta que estava alta em maio agora se mostra ajustada. Portanto, essa combinação favorece os recentes aumentos de preços, segundo analistas do CPEA. Já os preços do frango vivo e da carne continuam em queda. O recuo reflete a oferta elevada de carne de frango no mercado interno. O excesso do produto decorre das restrições impostas às exportações brasileiras. A barreira externa surgiu depois da confirmação de um caso de gripe aviária. O registro ocorreu em 15 de maio em uma granja comercial de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Mesmo com a melhora nas vendas nos primeiros dias de junho, o mercado segue pressionado. E com as restrições nas exportações de carne de frango por causa do fechamento de alguns mercados depois da confirmação do caso de gripe aviária em granja comercial, os embarques brasileiros registraram queda de quase 13% em maio. Cerca de 20 mercados internacionais restringiram as importações de carne de frango do Brasil. Alguns de todo o território nacional, outros do estado gaúcho, onde foi detectado o caso, e alguns ainda apenas do município de Montenegro. Isso, claro, impactou nas exportações da proteína no último mês. No período, foram embarcadas 393.400 toneladas de carne de frango, incluindo todos os produtos entre in natura e processados. O número é bem expressivo, impulsionado pelos mercados que continuaram importando frango do Brasil. Apesar de que alguns mercados suspenderam as importações brasileiras, esses mais de 120 mercados garantiram uma exportação de número bastante positivo, que embora decresça 12% em relação ao mesmo número do ano passado. A receita de exportações obtida no período totalizou 741,1 milhões de dólares, um valor 9,5% menor em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, de janeiro a maio deste ano, porém, o saldo segue positivo. Nos 5 primeiros meses de 2025, o volume exportado chegou a 2,256 milhões de toneladas, 4,8% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A receita registrada até agora chegou a 4,234 bilhões de dólares, saldo 10,18% superior ao alcançado no mesmo período de 2024. China, África do Sul e México reduziram as importações. Já para a União Europeia, o incremento nos embarques foi de mais de 46%. O Brasil não abre mão da sua responsabilidade de ser parceiro na segurança alimentar global e manter comida na mesa dos brasileiros. O maracujá tem conquistado espaço nas roças em Goiás. Os produtores rurais têm plantado a fruta junto com outras culturas para melhorar a renda.
No interior de Goiás, a cultura do maracujá ganha cada vez mais espaço nas pequenas propriedades rurais. A fruta, conhecida pelo sabor marcante e propriedades calmantes, virou uma oportunidade de negócio e de renda para produtores que decidiram empreender no agro, como o Alex. A gente começou aqui assim com o maracujá, viu nas reportagens, estava vendo, falou, vamos, tá mexendo, mas minha esposa resolvemos e falou, vamos plantar e ajeitou. Esse primeiro ano tá assim, ó, a gente aprendendo muito. Quando já começa na fase de produção, então você tem que estar olhando nas flores, que aí já vem a doença do botão floral, você tem que ficar de olho. A lavoura ainda é pequena, são cerca de 120 a 150 pés, mas já garante uma produção que chega à cidade embalada, pronta para o consumo. A gente hoje vende a polpa e vende a fruta também, mas o mais procurado mesmo é a polpa. Alex cuida de tudo, da colheita ao transporte. O pacote com meio quilo da fruta sai por R$10. A facilidade do plantio do maracujá tem permitido com que cada vez mais agricultores familiares invistam no fruto como uma segunda alternativa de renda. Aqui nessa propriedade de Caldas Novas, de apenas 1 hectare, o maracujá é apenas uma das diversas possibilidades. Hoje eu tenho aqui igual os frangos, que eu vendo os frangos caipira, tem os ovos caipira e tem a produção do maracujá e tem o morango e tudo vai conciliando, o limão Tahiti, é tudo nós tiramos, tem o peixe também. O trabalho é resultado de esforço, mas também de capacitação. Cursos como os oferecidos pelo Senar Goiás têm sido essenciais para pequenos produtores que buscam se profissionalizar e transformar a agricultura na principal fonte de renda. Depois que o Senar entrou junto com a gente, tudo, alguns apoios, quando a gente está vendo que precisa, adubação, tudo, o Senar vai ajudando muito aqui para a gente nesse apoio. No Brasil, quase ninguém fala sobre os profissionais que constroem o país todos os dias. Buscando entender o perfil destas pessoas, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, realizou o maior censo da engenharia e das áreas tecnológicas da história. E os resultados mostram a força de quem transforma o nosso país. A pesquisa inédita revelou que 92% desses profissionais estão empregados. A maioria trabalha exatamente na área em que se formou, com salários acima da média nacional. Esses profissionais não só têm espaço no mercado, como também acreditam no impacto do que fazem. 95% afirmam que sua atuação melhora o país. São engenheiros, agrônomos e geocientistas, gente que transforma cidades, cuida do solo, entende o clima, projeta o amanhã. E sabe o que impressiona? Quase 80% recomendariam a profissão. Quer saber mais sobre essa pesquisa inédita? Acesse www.confea.org.br e confira na íntegra o resultado do maior censo da área tecnológica já realizado no Brasil. O citricultor precisa garantir boa produtividade para conseguir pagar as contas na safra 2025-2026. Os altos custos de produção e a indefinição dos preços a serem pagos pela indústria preocupam os produtores. Levantamentos do CPEA mostram que, puxado pelos gastos com a colheita e com os defensivos para o combate ao greening e ao cancro cítrico, o custo total por hectare deve superar em 16% o custo da temporada anterior. A produtividade média apontada pelo Fundecitrus para a safra atual de laranja é de 900 caixas por hectare. Pesquisadores afirmam que o preço de R$ 45 ofertado no mercado interno é insuficiente para fechar as contas no campo. Cálculos do CPEA indicam que a produtividade mínima, para não dar prejuízo ao produtor, seria de 1.000 caixas, considerando o valor atual. O suco de laranja é um dos principais produtos do agronegócio paulista. A citricultura é muito forte no estado. São Paulo concentra aproximadamente 80% da produção nacional. Gerou quase 50 mil empregos só em 2024 e agora anunciou um passo importante no combate à principal doença do setor, o greening. Quem chega para explicar tudo para a gente é o Adão Marim, que é engenheiro agrônomo e também diretor do Centro de Defesa Sanitária Vegetal. Bom dia, Adão. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, obrigado pelo convite. Adão, a gente está falando de uma doença que, uma vez detectada,
não resta outra alternativa ao produtor a não ser erradicar o pé, né? Correto, correto. O greening ainda é uma doença que não tem cura. Então, uma vez que ela está implantada no pomar, que a planta está contaminada com o greening, para o produtor só resta mesmo a erradicação. Se ele não erradica, essa planta ela continua sendo um foco de transmissão para outras que estão no pomar por meio do psilídeo, né, que é o inseto vetor que transmite a doença. Pois é, e agora, diante de um cenário sempre desafiador, que é esse combate ao greening, né, 28 novos técnicos vão ser contratados em São Paulo? Isso, correto. A Secretaria da Agricultura, por meio da Defesa Agropecuária, vai agora contratar esses técnicos que eles vão estar ajudando a equipe, né, o corpo técnico da Defesa Agropecuária, no trabalho de inspeção. Esse trabalho é importante porque ele vai dar base para a gente trabalhar as políticas públicas. A gente tem um arcabouço legal aí que está em vigor, que é a legislação vigente, que é a Instrução Normativa 21 de 2018 e a Portaria 317 de 2021, que é do Programa Nacional de Prevenção e Controle da Doença do Greening. Então, essa portaria está sob revisão e ela vai, num futuro, quando entrar em vigor, permitir que o Estado regionalize o seu controle, né, o combate ao greening. E para a gente ter esses dados, a gente tem que começar a fazer esse trabalho com as equipes no campo. De qualquer forma, Adão, hoje, como que é feita a ação sanitária? Que tipo de fiscalização acontece no campo? Olha, no campo hoje, a Defesa Agropecuária atua em duas frentes. Uma na produção de mudas. Então, só esse ano já foram eliminadas mais de 6 mil mudas que foram encontradas de forma irregular e também que possuíam, né, problemas com sanidade. Além do greening, também tinha problema com cancro. Então, a gente trabalha evitando que essas mudas cheguem nos pomares e no pomar, as equipes da Defesa Agropecuária, elas fiscalizam principalmente as plantas, né? Se tem a presença do inseto vetor, se o produtor está fazendo o uso correto dos agrotóxicos para fazer o controle do psilídeo, porque hoje o principal foco é o combate do inseto vetor, né? Para a gente fazer um paralelo, o inseto vetor do greening é como se fosse o nosso pernilongo aí que transmite a dengue. Se um produtor tem um pomar, que é um pomar abandonado, mal cuidado, e esse inseto vetor está ali presente, ele pode transmitir para o pomar do lado que o produtor está sadio. Então, a gente procura conscientizar os produtores rurais para que mantenham os pomares de forma sadias, para que evite o contágio do pomar do vizinho. Pois é, e nesse sentido, hein, Adão, como é que está a conscientização do produtor rural em São Paulo? Olha, a gente teve agora recentemente a Expo Citrus, tem também as ações da Defesa Agropecuária, já foram mais de 37 palestras em vários pontos do estado de São Paulo, para que a gente conscientize. Então, essas palestras, a gente ressalta para o produtor a importância da utilização de rodízio, né, de uso de agrotóxicos, não usar sempre os mesmos para que o psilídeo venha a ter o problema de resistência e ele perca o efeito no controle. E, além disso, a gente divulga também para o produtor a importância dele fazer o relatório do greening, né, que se encerra agora nesse mês de junho. Então, o produtor hoje, obrigatoriamente, ele tem que fazer 4 inspeções do pomar para informar se tem a presença de plantas com greening e se ele está fazendo a erradicação. E são esses dados que a gente utiliza para fazer as medidas, né, de combate à doença. E como são essas inspeções, né? De quanto em quanto tempo elas têm que ser feitas? O produtor rural ele precisa fazer obrigatoriamente uma inspeção no primeiro trimestre, de janeiro a março, e uma segunda inspeção de abril até junho. Então, essas 2 inspeções é o mínimo que o produtor tem que fazer. Ele olha, né, no seu pomar se existe a presença
de plantas com sintomas do green, e no caso de pomares com menos de 8 anos de idade, se tiver a presença de plantas com green, é obrigado à erradicação. Plantas acima de 8 anos, essa erradicação é facultativa, mas a gente orienta que, se detectar a planta com sintoma de green, o melhor caminho no momento é a erradicação. Adão, de que forma, né, todo mundo, inclusive quem mora na cidade, na área urbana, pode contribuir para que o greening seja cada vez menos incisivo, né, aqui no estado? Como todos os moradores podem contribuir no combate a essa doença? Na zona urbana, a gente está aí com uma ação agora, que foi publicada recentemente pelo secretário de Agricultura, que é a proibição do plantio de murta, né? A murta é uma planta muito utilizada na área urbana, utilizada também na área rural, e essa planta ela é uma hospedeira do vetor, né, do psilídeo. Então, a gente está trabalhando aí com a conscientização das prefeituras, né? Agora a gente vai começar esse trabalho, foi publicado recentemente, agora no mês de junho, essas portarias, e essa erradicação da planta de murta é mais um fator para eliminar essa presença do psilídeo. Então, assim como na zona rural, o produtor ele faz o controle do inseto no pomar, na zona urbana a gente está pedindo para que as pessoas evitem a utilização da planta da murta na arborização urbana ou mesmo no cultivo, né, doméstico. Ou seja, né, o combate ao green é um desafio porque tem que envolver todo mundo, né? Quando tem um vetor aí na jogada, ou seja, no meio do problema, o desafio ele aumenta demais, né, Adão? Sim, sim. Quando a gente está falando da citricultura, a gente tem que ter a ideia de que é uma atividade econômica muito importante para o Estado. A gente sabe que hoje o suco de laranja ele teve um aumento de preço muito grande. Se a gente pensar que em 2022 uma caixa de laranja custava R$40 e hoje, né, o preço médio está em torno de R$78, e que todo esse suco de laranja, e como disse que São Paulo concentra 80%, gera bastante emprego. Então, quando a gente está falando do controle do green, a gente está pensando principalmente na manutenção da citricultura no estado de São Paulo, na geração de empregos e também do fortalecimento da economia na zona rural. Exatamente. Adão, para a gente ter uma dimensão, né? O greening não é um problema só aqui do Brasil, né? Um problema enfrentado também por outros países produtores, por exemplo, os Estados Unidos, que também, né, além do greening, enfrenta um problema grave muitas vezes com o clima, tendo quebra de safra e tudo mais. Se a gente for fazer uma comparação, né, de como a gente enfrenta o problema e também outros países, qual que é o balanço, hein? Olha, São Paulo, aqui o Brasil em geral, assim, a gente tem visto que a citricultura tem se expandido para Mato Grosso do Sul, para Minas Gerais, em função principalmente da ocorrência do green. São Paulo, porém, tem feito aí um bom trabalho e mantido essa dispersão da doença em alguns pontos mais confinados. A gente tem aí algumas áreas que é o foco desse trabalho, por isso da contratação dos técnicos, que são áreas do oeste, do noroeste de São Paulo, onde está expandindo a citricultura, que nessas áreas ainda a incidência é baixa, diferente ali dos Estados Unidos, onde lá ela foi bem devastadora. Aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, a gente está conseguindo ainda manter a citricultura sem que ela cause um prejuízo tão grande como nos Estados Unidos. Então, o trabalho do produtor, juntamente com a Secretaria da Agricultura, e aí a gente fala que o produtor, as associações, né, que têm trabalhado com a citricultura, têm feito um excelente trabalho para que a citricultura permaneça muito ativa no estado. A gente tem aí hoje em São Paulo as principais regiões que concentram aí 50% de todo o parque citrícola, que é Barretos, Araraquara, Avaré, São João da Boa Vista, Bauru e Botucatu.
Então, essas regiões onde concentra maior produção, ainda é possível manter os pomares. Agora, Adão, focando agora em cada região, por exemplo, existe Sim. alguma área do estado onde o alerta em relação ao greening é maior? Sim, sim. Na região central, principalmente aqui, Limeira, São João da Boa Vista, são as áreas onde a incidência do greening ela é muito alta. Porém, em regiões mais ao sul do estado e ao oeste, a incidência é baixa. Então, hoje, o nosso principal trabalho é que nessas regiões onde a incidência é baixa, a gente consiga manter essa incidência baixa por meio das ações de inspeção mais rigorosa do pomar, feita pelo produtor, e também da utilização correta dos agrotóxicos. Então, nas regiões onde a incidência já é alta, a gente tem feito um trabalho para que o produtor ele venha, mesmo na erradicação da planta, e a gente tendo isso em vista que no estado de São Paulo, só em 2024 foram erradicadas mais de 4 milhões e 600 mil plantas e um replantio aí de 3 milhões e 630 mil. E mais um plantio novo de mais de 8 milhões, a gente vê que o pomar se tripla no estado de São Paulo, ainda continua se mantendo, né? Porque o trabalho tem sido bem feito. Pois é, e agora vai ganhar um reforço, né, com esses 28 novos técnicos. Eu sempre digo, viu, Adão, que a informação é ferramenta estratégica para o sucesso de qualquer negócio, né? Quando, de fato, você acredita que esses 28 técnicos vão começar a fazer esse trabalho de campo, com coleta de dados que você já mencionou para a gente, que vai ser tão fundamental aí para nortear trabalhos futuros? Essa contratação que está sendo feita em parceria com uma organização social é uma forma nova da Secretaria estar trabalhando na defesa sanitária vegetal e prevê também, além das inspeções, atividades de conscientização por meio de palestras. Esse trabalho deve iniciar agora no meio de agosto, no máximo setembro, já com as equipes em campo. E aí, com esses dados coletados, a gente vai fazer esse enfoque, né? Da onde hoje a gente precisa ter um trabalho maior de evitar que a doença chegue e aonde ela já está instalada, como a gente fazer o melhor controle. Né? Conscientizar os produtores a fazer um manejo regionalizado, né? Isso é importante também para a disseminação da doença. Evitar com que o vetor ele consiga se reproduzir nessas áreas. E todo esse trabalho, esse conjunto de ações, né, da defesa agropecuária, certamente tem um resultado final, que é o qual? O impacto na produção, não é, Adão? Correto. A gente tem um enfoque final de todo esse trabalho da defesa agropecuária, inclusive com essa nova forma de trabalho por meio de contratação, que a citricultura ela continue se mantendo, mas não somente se manter, para que o greening ele possa ter uma redução e o produtor rural ele consiga ter aí um maior retorno da sua atividade. Então, tudo isso a gente faz, é uma forma do Estado estar retornando para o produtor aquilo que ele contribui. Exato, né? E a gente vai seguir aqui de portas abertas, viu, Adão? Para acompanhar também os dados depois levantados por esses técnicos, os resultados desses trabalhos, para a gente ir atualizando tudo aqui no Record News Rural, porque certamente, né, com mais gente coletando informações, novos dados vão surgir. Né? Sim, isso é importante. E aproveitar para reforçar. Agora o mês de junho encerra o relatório do Green e o produtor tem até o dia 15 de julho para informar isso no sistema. Então, ele acessa o site defesa.agricultura.sp.gov.br e lá ele faz, por meio do sistema que já está instalado, a inspeção. Ele informa o resultado das inspeções e isso é muito importante. E a gente reforça sempre porque, caso o produtor não faça isso, é previsto uma punição, né, por meio de multa, e a gente sempre prefere que o produtor
faça corretamente do que aplicar multa por falta da entrega da declaração. Com certeza, né? Não tem por que perder esse prazo. Muito obrigada, Adão, viu, pelas informações. Um bom dia para você e até a próxima. Bom dia, até a próxima. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.